Você provavelmente já viu a Viola Davis em algum filme ou seriado. Ela é muito conhecida por interpretar a Annalise Keating na série How to Get Away with Your Murder. I'm Professor Annalise Keating, and this is Criminal Law 100, or as I prefer to call it, How to Get Away with Murder. Here we go. Viola Davis é uma atriz e produtora norte-americana que já ganhou vários prêmios. Dentre eles estão um Oscar, um Grammy Awards, 2 Tony Awards e um Grammy. Mas até ela se tornar essa atriz impecável e mundialmente conhecida que nós temos hoje, ela passou poucas e boas. No livro Em Busca de Mim, a Viola traz uma autobiografia descrevendo como foi a sua infância até a sua vida adulta, tirando todos os esqueletos do armário. Ela literalmente conta todos os seus traumas de infância e como foi difícil abraçar a sua eu de 8 anos. O livro começa com a Viola de 8 anos, que além de sofrer bullying, tinha uma vida sondada pela pobreza e pela fome. E a Viola conta também que essa época da vida dela foi uma das piores, porque era muito cercada por trauma, medo, tudo de ruim que vocês possam imaginar. E eu li esse livro em cerca de 5 dias. Diversas vezes eu tinha que parar no meio da leitura do livro porque eu não conseguia. Era muito pesado, muito intenso. As coisas que a Viola contam, de certo modo, parece um filme. Você não imagina que isso aconteceu com alguém, até porque a escrita dela é super envolvente. Então, diversas vezes eu lia coisas muito pesadas e ficava em choque, tipo, como ela consegue falar sobre isso, como ela consegue descrever perfeitamente isso. Então foi aquele livro que quando eu comecei eu não consegui mais parar, eu queria saber, eu queria que tudo ficasse bem. Só que não ficava bem. A mãe da Viola, a Alice, ela cuidava de pelo menos 7 crianças em casa e o pai dela, o Dan, era tratador de cavalos, mas ele era um alcoólatra e nem sempre ele estava em casa. Quando ele estava em casa, era um terror, pelo menos nessa época da infância dela, porque depois ele acabou ficando mais amável, digamos assim. Mas era muito difícil, porque quando ele estava em casa, ele maltratava muito a mãe da Viola, maltratava muito as crianças. Então os irmãos tinham que muitas vezes se reunir para evitar a briga dos dois. A família dela teve que se mudar diversas vezes, mas o apartamento conhecido como 128 foi o pior pesadelo de todos. A Viola já estava acostumada com a falta de água, a falta de comida e muita sujeira também por conta dos chatos. Mas o apartamento 128 era um caos total. O apartamento 128 foi dado a eles pelo prefeito, só que mal eles sabiam que o prédio já estava condenado e pelo menos uma vez por semana acontecia algum foco de incêndio. O lado bom é que o prédio ficava do lado do colégio, mas diversas vezes a Viola via da própria escola carros de bombeiro passando e jogando água na casa dela, o que de fato era um desastre. E no meio dessa bagunça toda, uma semente foi plantada na cabeça da Viola através de sua irmã Jenny. A Jenny era aquela irmã que adorava contar histórias e uma vez ela perguntou pra Viola o que ela queria ser. E aí, meus amigos, o propósito de vida dela virou ser alguém, ela queria ser alguém, e para isso ela teria que sair da pobreza. Não muito tempo depois disso, a Viola fez sua primeira apresentação com as irmãs. Era um concurso de teatro em Jenkins Park, patrocinado pelo Departamento de Parques e Jardins em Central Falls. Quem ganhasse receberia um perfil no jornal e um prêmio. A Viola e as irmãs estavam muito empenhadas para ganhar esse concurso, e elas tiraram tanto. Só que elas não tinham muito dinheiro para comprar equipamento, para comprar roupas. Então os pais delas autorizaram elas usarem tudo que elas tinham em casa, seja roupas do guarda-roupa, enfim, o que elas quisessem usar. E essa foi a primeira vez que a Viola teve algum contato com o teatro. E o prêmio foi um grande taco vermelho que elas usavam para matar ratos em casa. Então, pelo menos elas ganharam uma forma de defesa ali dentro. E a Viola conta também que grande parte das suas memórias felizes são com as suas irmãs. Então, ter ganhado esse prêmio e outras coisas futuras assim são coisas que ela guarda para sempre em sua memória. E onde ela morava era uma cidade muito fria. E como eu tinha dito para vocês, o apartamento 128 não tinha água quente, só tinha água gelada. Então você tomar banho numa água gelada, sem sabão, sem nada, já era uma situação horrível. Então até os 14 anos, a Viola conta que ela fazia muito xixi na cama porque ela tinha muito medo de andar até o banheiro, de algum rato atacá-la. E tanto ela como as outras irmãs também já tinham sido chamadas na enfermaria do colégio para conversar se elas sabiam tomar banho direito. E que era uma situação muito complicada, porque elas não tinham água quente em casa e elas não tinham o que fazer. E como eu disse pra vocês, a mãe da Viola tinha que cuidar de muitas crianças. E o pai delas não recebia nenhum salário mínimo direito para sustentar as crianças, ou sumia, enfim, era uma situação muito difícil. Outro ponto que a Viola toca nesse ambiente escolar é que ninguém perguntava verdadeiramente se elas estavam bem, tanto ela como as irmãs que estavam no mesmo colégio que ela. Porque ninguém se importava verdadeiramente, sabe? Tinha muita questão do racismo, tinha muitas outras diversas questões, porque ninguém se importava com uma menina negra de 8 anos, sabe? Então foi muito difícil pra mim ler isso. Era um daqueles momentos que eu tinha que parar, que tinha que respirar. Me deu muita vontade de chorar, eu me emocionei nesse livro em diversas partes, mas ela traz isso de um jeito leve, não sei como dizer pra vocês, mas eu lia e eu não sentia em dados momentos como isso era pesado, porque a escrita dela é tão envolvente que até as coisas mais pesadas você
não sente que isso aconteceu com uma pessoa mesmo, mas quando você para pra pensar, você fica em choque e vê como ela foi uma menina muito, muito forte, desde pequena, por ter aguentado toda a situação que ela teve. Agora, com 14 anos, a Viola foi devidamente apresentada ao teatro. Durante 6 semanas, a Viola frequentou uma faculdade graças a um programa do governo em Upward Bound. E logo depois, a oportunidade de ganhar uma bolsa de teatro em Miami também surgiu. Só que ela não tinha nem metade das coisas que a inscrição podia, muito menos dinheiro para pagar a taxa de inscrição. Mas um professor que a Viola teve nesse programa do governo pagou tudo para ela ir, pagou taxa de inscrição, enfim, tudo, e a Viola foi selecionada entre os 30 participantes para concorrer à Bolsa de Miami. Ela acabou sendo nomeada como artista jovem promissora na cidade de Central Falls, mas infelizmente não conseguiu a bolsa para Miami. Mas em compensação, ela acabou ganhando uma bolsa integral para ir para a faculdade Upward Bound, que eu tinha comentado com vocês lá. Então, ela ter se inscrito naquele programa, pelo menos não foi em vão. Toda a faculdade tem seu grupo, mas a Viola não conseguia se encaixar em nenhum deles. Ela conta que não tinha swag nem roupas descoladas para andar com os negros, e era negra demais para se juntar com os brancos, então ela ficou num verdadeiro limbo. E por mais que agora ela já tenha começado a estudar, a fome ainda era uma realidade. Teve uma vez que ela chegou a ter 4 empregos para se manter, porque apesar, das refeições do colégio, os fins de semana existem, o que ela ia comer nesses dias. Então era muito comum também a Viola dormir nas aulas. Acontecia isso muito quando ela era pequena, porque ela não conseguia dormir, porque os pais dela brigavam muito em casa, e agora, depois de grande, ela dormia nas aulas porque ela ficava muito, muito cansada. Trabalhava de noite, tinha que pegar ônibus, enfim, era um maior rolê. Então, essa época da vida dela também foi muito, muito difícil. A Viola traz muito essa questão também dos brancos, que eles só precisavam atuar, enquanto os negros tinham que demonstrar algum valor, sabe, alguma qualidade a mais para conseguir alguma proposta, algum papel. E depois, quando ela vai ficando maior, ela começa a perceber que sempre recebia os mesmos papéis, como, por exemplo, Mães com Dependência Química. Ela nunca conseguiu o papel de protagonista, nunca conseguiu o papel de coadjuvante, sempre ficava lá atrás, e isso, de fato, foi uma barreira imensa. E no segundo ano da Viola na Juilliard, a faculdade oferecia uma bolsa de $2.500 para quem realizasse uma redação de 5 páginas contando sobre motivação. A Viola contou na redação todos os seus medos, todas as suas angústias e acabou ganhando a bolsa. E ela foi para a África. E apesar dela ter se descoberto na África, ainda faltava 56 mil de dívidas estudantis da época que ela teve que estudar naquelas universidades, daqueles programas, etc. E ela acabou descobrindo alguns miomas pelo corpo. Na Juilliard, ela acabou conhecendo o homem da vida dela, o Julius, e fez uma cerimônia de casamento absurda. Ninguém da família dela tinha feito algum tipo de cerimônia, e por mais que ela não quisesse ficar toda de branca, de vestido de noiva, ela fez uma cerimônia daquelas pra todo mundo, com direito a bolo, com direito a vestido, flores, enfim, foi uma festa incrível. E o livro conta também com algumas fotos de momentos importantes da vida da Viola, como, por exemplo, quando ela se formou. Então tem uma foto linda com todos os irmãos dela, tem fotos também dela do colégio, então foi uma parte muito, muito bonita ver esse outro lado com fotos, pra gente ver realmente como era. Porque, querendo ou não, a gente tem ali escrito, mas você vê e ver o sorriso dela, assim, com os irmãos, foi uma coisa muito, muito espetacular, muito intensa. E nesse meio tempo, o pai da Viola, o Dan, ele acabou falecendo, só que ele faleceu como um homem totalmente diferente do que ele era quando a Viola tinha 8 anos. Os irmãos da Viola acabaram tendo filhos também, só que nem todos eles tinham dinheiro pra bancar, então muitas vezes a Viola mandava dinheiro pra lá. E quem cuidava de todo mundo eram o Dan e a Alice, os pais da Viola. E o pai da Viola virou totalmente outro homem, porque agora ele cuidava de novas crianças e agora a realidade era outra. Então ele já tinha parado de beber, ele tratava a mulher como ela merecia ser tratada. Então a violência em casa não era mais a questão ali, era realmente cuidar das crianças e dar o amor que elas precisavam. Então, quando ele morreu, de fato, foi um momento muito, muito trágico. Agora, em 2012, junto com o Julius, ela criou a Juvi Productions, uma produtora para desenvolver filmes, programas de TV e mídias sociais. Também em 2012, depois de atuar com a Meryl Streep em Dúvida, ela foi indicada ao Oscar como melhor atriz coadjuvante e também indicada como melhor atriz por Histórias Cruzadas, outro filme que ela fez. Em 2014, recebeu o Emmy de melhor atriz em How to Get Away with a Murder. Inicialmente, a Viola ficou muito receosa de aceitar o papel nessa série como protagonista, porque até então ela nunca tinha sido protagonista de nenhuma série, mas só de poder ter dado a voz a diversas outras atrizes negras foi um passo imenso assim que ela deu, e eu tenho certeza que ela inspirou diversas mulheres negras por meio desse papel. Em Busca de Mim é o livro de autobiografia que nem parece autobiografia de tão envolvente que é e que eu recomendo para todo mundo. Foi um livro que eu dei 5 estrelas, mais favoritado, como eu disse pra vocês. Eu li ele em menos de uma semana, de tão envolvida que eu tava com a história. De fato, a Viola Davis é uma mulher incrível, muito forte, muito guerreira, e conhecer um pedacinho dela através desse livro foi simplesmente incrível. Apesar de ser um livro cheio de gatilhos que eu até evitei comentar muito
a fundo sobre isso. É um livro que muda muito o jeito da gente pensar, muito o jeito da gente ver outras pessoas. E, sério, se vocês um dia tiverem a oportunidade, leiam esse livro. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e deixa o like. Toda semana sai vídeo novo aqui no canal. Muito obrigada pela companhia e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchauzinho!